no nosso Icapuia Show com ela. Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo. Para sua vida, para o seu coração, essa mensagem de otimismo, de fé, é para fazer você se animar, para fazer você voar nas asas da sua imaginação, nas asas do vento. Então vamos lá. É preciso, é necessário a gente ter esse combustível todos os dias. Você já parou para pensar? Vem o final de semana, aí muita gente, ao invés de descansar, vai se divertir, né? Bagunçar e tal. Aí acorda na segunda-feira já meio cansado. Aí começa a semana já, terça-feira já é mais ou menos, na quarta-feira, chega quarta-feira já fica com aquele peso, né? E vai perdendo as forças, vai perdendo a energia. E se você não for uma pessoa que tenha autoabastecimento, se você não for autoenergizado, você não vai ter forças para chegar nem na sexta-feira, porque você vai se sentir cansado, você vai se sentir, já exausto, sem vigor nenhum para continuar na guerra. Aí você vai entregar os pontos. Aí você será uma presa fácil para o inimigo. Que inimigo, Carlos Lima? Nessa guerra da vida nós temos muitos inimigos. E um deles é exatamente os problemas. Ou são exatamente os problemas. Escute aqui, dona Liduína. Escute o que eu vou lhe falar. Viu, dona Lulu? Ferliane? Escute o que eu vou lhe dizer. Está escrito aqui em Isaías. Eu amo esse livro. Um livro profético. Daquele que anunciou a vinda do Messias. A gente está anunciando tanto, né, nos últimos dias, a volta de Cristo. Mas tem gente que não está nem aí, não é? Tem gente que não está se importando com isso. Dá gargalhada, né? Jesus está voltando, Tá. E eu já escuto isso desde quando eu era pequenininho. Mas para muita gente, Jesus já voltou. Tem muita gente que hoje não está mais entre nós. Ou não é? E por aí vai. Isaías, no capítulo 54, no versículo 14, ele diz assim: serás estabelecida em justiça. Eita, que coisa forte. Como é? Serás estabelecida em justiça, longe da opressão. Por quê? Porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. E também de quê? Do espanto, porque não chegará a ti. Quando eu falo que muita gente se cansa nessa vida, e aí é presa fácil para o inimigo, quando você se sente abatido, quando você se sente ferido, quando você se sente magoado, quando você se sente frustrado, decepcionado nessa vida, é exatamente o primeiro sinal de que você está sem forças. Você está querendo jogar a toalha. Você está querendo desistir, desanimar. Muitas pessoas começam projetos desta maneira, com toda empolgação. Muita gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico. Muita gente passa a aceitar Jesus na sua vida, a servir Jesus com aquela empolgação. Mas não passa de empolgação. Com aquela, tá todo dia, e vamos lá, e tal, aquela força. Aí, no decorrer da caminhada, os problemas vão aparecendo, as dificuldades passam a existir. Ela percebe que essas dificuldades estão começando a minar as forças dela. Tudo na vida, pessoal, acontece dessa forma. Eu disse tudo: casamento, vida com Cristo, tudo. Trabalho, né? Tem gente que arruma um trabalho e nos primeiros dias é aquela coisa, e é limpando tudo e ajeitando, e acorda cedo, nem dorme direito, querendo que o dia amanheça rápido para ela ir para o trabalho e tal. Quando passa um tempo no trabalho, vem se arrastando. Não é assim? É em tudo na vida, eu estou dizendo em tudo na vida. Com Cristo também é assim.
Por quê? Porque viver com Cristo é uma vida. É uma área da nossa vida, aliás, a mais importante, a nossa vida espiritual. Essa vida espiritual é a que nós mais devemos nos preocupar. Por quê, Carlos Lima? Porque quando eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho a mente dele. E quando eu tenho a mente de Cristo, e a mente de Cristo, ela não tem espaço para medo, para opressão, para frustração. Pode até ter um espaço para tristeza. E a gente vê um monte de pessoas por aí que se diz cristão e os frutos não é de cristão, não. Desculpa aí, os pensamentos, a ideologia, não é de cristão, não. Me perdoe, mas não é, não. Por que, Carlos Lima? É simples. Porque aqueles que têm a mente de Cristo, eles não se cansam, eles não se fatigam, eles não desanimam. Eles estão sempre prontos para a batalha, para a guerra. Aliás, quando diz que tem uma guerra aí, tá vindo uma guerra aí, ao invés dela ter medo, ao invés de ela chorar, de ela se oprimir, de ela se abater, ela se alegra. Opa, bora. Ela pega logo aqui a arma dela, o fuzil. Eu digo isso porque eu era assim quando eu estava fazendo treinamento de guerra. Era assim, bora pegar, bora pessoal, aí a gente saía correndo, bora, treinamento de guerra, bora. Porque a vida é uma guerra. Todo dia tem problema para a gente resolver, ou não? Todos os dias. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos alicerçados em Cristo, com a mente dele, nós vamos nos perder. Como assim? Nós vamos passar a acreditar naquilo que é mentira. Naquilo que vem adocicado. E quando você morde é fel. É amargo. Tem muitos sofismas por aí nesse mundo hoje. Hoje o mal, o nosso inimigo espiritual hoje está usando desse artifício, sofismas, usando coisas que parecem ser verdades. Sofisma é isso. São pessoas que falam de coisas que parecem ser verdade, que parecem ser doce, mas é amargo. Parece que são flores naturais. Entrega flores. Está mostrando flores. Parece flores naturais. Quando você vai ver é de plástico. Quando você se depara com a realidade, a história é outra. Mas por que a gente deixa se levar por isso? Porque a gente não tem a mente de Cristo. Por isso que Jesus disse assim, que existem aqueles falsos profetas que falam de Jesus por aí, que nunca tiveram vida com Jesus, mas estão falando de Jesus por aí como se eles tivessem se entregado para Cristo. Eu acho tão engraçado isso. Gente que nunca pisou nem numa igreja, falando de Jesus como se tivesse uma vida com ele, como se servisse a ele. E tem muita gente que cai nessa. Aí, se possível for, esses enganarão até aqueles que são escolhidos de Deus. Mas por que não os enganam? Se fosse possível enganar os escolhidos de Cristo. Mas não é possível, por quê? Porque os escolhidos de Cristo têm a mente dele. Não se deixam enganar por flores. Dá até vontade de falar aqui outras coisas. O que significa isso, cara? Significa que você que tem a mente de Cristo, você tem sede de justiça. Você não compactua com aquilo que é mentiroso, que é enganoso, que é falso. Você não compactua com aquilo que é mal, que vem do inferno, que vem das trevas. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. A promessa está aí. E para vê-la se cumprir, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é só eu e você mantermos a confiança em Deus. É só obedecermos a Deus. Para quê, Carlos Lima? Para que eu possa vencer o medo, para que eu possa vencer a opressão, para que eu possa vencer o engano, a mentira que esse mundo me oferece. Através de quê, Carlos Lima? Através da minha fé em Deus. Quando se tem um encontro com Deus, o medo ele perde espaço, pessoal, no nosso coração.
O medo, ele vem, sabe de quê? Ele vem da ausência da certeza, da convicção. Ou seja, ele vem por causa da ausência da minha fé em Deus. Quando eu não tenho fé em Deus, é simples. Como é que eu sei que eu tenho fé em Deus ou não? Quando eu me encho de medo. Quando aparece um problema. Quando aparece uma dificuldade. O meu coração fica tremendo. As minhas pernas ficam tremendo. Eu me encho de medo. É quando eu provo para Deus e para mim mesmo, para Deus não, que Ele já sabe. Quando eu provo para mim mesmo que eu não tenho fé nele, coisa nenhuma. Por isso que eu estou sendo enganado. Por isso que eu estou sendo iludido pelas propostas mundanas. Sim ou não? Entendeu? Quando há ausência de convicção, de certeza, de fé no meu coração, isso me dá a garantia de que eu vou ter medo de enfrentar a vida. Essa convicção, ela só surge quando se tem um encontro pessoal e verdadeiro com o Todo-Poderoso. E aí sim, a fé nos é revelada através de quê? Da palavra dele. Ouvindo a palavra dele, porque é ouvindo a palavra dele que eu vou adquirir fé, e uma fé inabalável. Uma fé estruturada, que nada consegue abalar ela, desestruturar ela. Essa é a fé revelada, que muitos buscam, e que só é entregue, só é revelada, quando se tem a mente de Cristo, quando realmente se tem um encontro verdadeiro com Ele. A esses é revelada a certeza de que não importa o que digam, o que falem, ou o que aconteça, não importa na minha vida. O que importa para mim é o que está escrito na palavra de Deus, que não pode mudar. Naquilo que Deus me prometeu, porque Ele não volta atrás. É isso que me importa. Por isso que eu digo, pode estar chovendo canivete, pode aparecer problemas aí 1000, pode estar, a terra pode estar se abrindo e engolindo as pessoas, o mar pode estar submergindo aí um monte de gente aí, tô nem aí. Eu só sei que eu tenho a promessa de Deus. Os que vivem por esta fé, movidos por essa fé, tenham certeza, que têm a absoluta convicção de que os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Por quê? Porque os olhos dele passeiam por toda a terra. Os olhos dele estão sobre a vida de quem? Daqueles que os olhos dele procuram na terra, que são os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos. E sabe, por causa de muito cristão aí, meia boca, é que o mundo tem feito algazarra, achincalhe com as coisas de Deus. Por isso que eu vi um pastor meu, amigo meu, esses dias, postar uma coisa, um grande amigo meu, gosto demais, amo demais essa criatura. Postar nas redes sociais dele uma coisa dizendo assim, que é impossível o escândalo vir, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Tem muito crente aí meia boca, pessoal, difamando, dando cartas brancas, dando motivo para o inferno se levantar contra as coisas de Deus, contra os verdadeiros homens de Deus. Por quê? Porque muitos generalizam. Quando aparece uma pessoa meia boca que não tem nada com Deus, fazendo coisa errada, aí o que é que o mundo faz? Ah, foi um pastor? Foi. Ah, aqueles pastores não prestam, não tem um que preste. Não é assim que eles dizem, que o mundo fala? Por causa de quem? Dos meia boca, dos que não têm coração sincero, verdadeiros diante de Deus. Entenda uma coisa, que para mim ter os olhos de Deus sobre a minha vida, é por isso que tem muita gente aí destruído, arrasado, acabado, na miséria, morrendo aos poucos, definhando na sua fé. Por causa de quê? É prova de Deus, é prova uma vírgula, rapaz. É consequência da tua maldade, dos teus erros, do teu engano.
Agora, aqueles que têm uma vida reta diante de Deus, e aí pode deixar de falar. Quando falam sem causa, está escrito a palavra de Deus, que se perseguiram a Ele, ao Senhor Jesus, quem dirá a nós? Agora sim, quando é sem causa, aí pode falar. Mas quando tem causa, quando tem motivo para falar, é um escandaloso. E ai dele. Melhor lhe fora que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no mar, porque a chibatada vai ser grande de Deus. Agora, os que vivem pela fé têm absoluta certeza de que os olhos de Deus estão sobre a sua vida. E é por causa disso, por causa dessa certeza, que não há mais medo, não há mais ódio, não há mais rancor no nosso coração. Ainda que haja perseguição, sem causa, ainda que haja pressão, não haverá opressão. O medo e a dúvida trazem essa opressão. E quem não teme não é oprimido. Hein? Para esses há a promessa de ser estabelecido em justiça. O espanto não chegará até aquele que crê em Deus, pois a fé faz uma blindagem no seu coração contra o medo. Não significa que o espanto não exista. Ele só não chega perto daquele que se defende com o escudo da fé. Ainda que por fora existam guerras, ainda que nesse mundo aí existam situações amedrontadoras e quadros que são assustadores e que a gente está vendo todo dia, meu Deus. Mas por dentro, em mim, na minha alma, no meu espírito, no meu coração, existem a paz, a força, a segurança, a coragem que vem pela fé. Quer ter isso? Você quer ter isso? Então eu te convido agora a ser um verdadeiro cristão. A sua vida não depende do dinheiro deste mundo. Não! Para você ser feliz, não. É bom ganhar? É. Como eu queria ganhar milhões e milhões. Mas não é o bastante para fazer você ter paz, ter felicidade. Essa paz, essa felicidade que vem de Cristo, rapaz. Que vem do alto. Porque, repito, a sua vida ela não depende, a sua felicidade, a sua paz não depende de dinheiro que você ganha, não depende do diploma que você tem, não depende disso. A sua vida de paz, de alegria, de felicidade depende da sua fé em Deus. Então fortaleça a sua fé. Para quê, Carlos Lima? Para você combater, guerrear o medo, a opressão e aí sim se libertar de tudo que não presta nesse mundo. E saiba de uma coisa, que Deus vai estar sempre cuidando de você, quando você for sincero e verdadeiro com Ele.